Olá, amigos. Aqui estamos nós para darmos início à segunda parte do capítulo 1 do livro No Mundo Maior, esse livro novo que nós estamos iniciando, né? De André Luiz, trazido para nós através de Chico Xavier. Espero que vocês tenham, esperamos, né, que vocês estejam gostando desse iniciozinho, né, que já nos convida a estarmos atentos aí ao que André Luiz, Calderaro, né, Eusébio vai nos trazer. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Thelma? Tudo bem, amigos, né? Então, mais aqui estamos continuando esses estudos e a gente lembrando que a gente está nesse capítulo 1, né, entre dois planos, e André Luiz, na primeira parte, fala para a gente desse cenário, né, entre lá o plano espiritual e a Terra. Então, ele nos fala de cenários lindíssimos, em que ele está numa semana que ele não tem tantos a fazer e se junta a Calderaro, pede para acompanhá-lo e eles vão para ver numa instituição onde a direção é de Eusébio e que eles vão acompanhar uma preleção de Eusébio para encarnados e alguns recém-desencarnados. E ele está bem interessado porque o Calderaro, que vai ser o seu assistente, se especializou numa que ele chama de psiquiatria iluminada. Então, ele está bem feliz de participar desses ensinamentos e fala do Eusébio, esse que é um incansável trabalhador nessa esfera intermediária, mas que toda semana desce a crosta terrestre para atender aqueles necessitados. Então, a gente chegou no momento em que ele vai falar para tinha 1.200 espíritos que estavam ali sob o efeito, né, do desprendimento do corpo físico através do sono, e outros espíritos recém-desencarnados, em que ele vai falar. E esse público era praticamente de templos espiritualistas, que é o que Calderaro nos diz, quer dizer, que já tinham uma noção da sobrevivência da alma, né, da continuidade da nossa vida, e Calderaro, André Luiz fica perplexo com isso. Calderaro explica que são espíritos já que estão começando a poder traçar outras linhas de trabalho. Então, que era importante não ter público muito diferente para que esses ensinamentos pudessem ser melhor absorvidos. E aí nós vamos ver agora essa atuação da chegada do Eusébio, que é um espírito de escola, como a gente, né, Thelma já falou na parte passada, e então nós vamos ver o que Eusébio vai falar, né, Thelma? Isso mesmo. A gente vai continuar aí nesse cenário que foi descrito para nós, nessa beleza aí. Eles estão todos ali numa relva, rodeado de árvores frondosas, um ambiente muito propício, né? A natureza é muito propícia para a gente estar sabendo, aprendendo, né, das coisas, principalmente as coisas espirituais, né? Então, é isso que o André vai estar nos ajudando a entender aqui, né? Então, ele está descrevendo, né, que são companheiros, esses que a Márcia citou, são companheiros de elevado potencial de virtudes, exemplificam a boa vontade, exercitam-se na iluminação interior através do esforço louvável. Contudo, ainda não criaram o cerne da confiança para o uso próprio. Temem ante as tempestades naturais do caminho e hesitam nos círculos das provas necessárias ao enriquecimento da alma, exigindo de nós particular cuidado, pois que pelos seus testemunhos de diligência na obra espiritualizante são os futuros instrumentos para os serviços da frente. Apesar da claridade que lhes assinalam as diretrizes, ainda padecem desarmonias e angústias, que lhes ameaçam o equilíbrio incipiente. Não lhes falece, porém, a assistência precisa. Instituições de restauração de forças abrem-lhe as portas, acolhedoras em nossas esferas de ação. A libertação pelo sono é o recurso imediato de nossas manifestações de amparo fraterno. A princípio, recebe-nos a influência inconscientemente. Em seguida, porém, fortalecem a mente devagarinho,
gravando-nos o concurso na memória, apresentando ideias, alvitres, sugestões, pareceres e inspirações beneficentes e salvadoras através de recordações imprecisas. É interessante que a gente lendo esse trecho, a gente se vê nele, né? Nós que trabalhamos, somos trabalhadores da seara do Cristo, nós que almejamos todos esse aprendizado, a gente se vê aqui. É o retrato de cada um de nós, né? Que fazemos esse Exatamente. esforço, mas ainda temos em nós a dificuldade, ainda não temos essa no nosso cerne, a autoconfiança para usar tudo isso em nosso benefício próprio, né? E ele diz também que trazem as angústias, né? Ele fala aqui as angústias, as desarmonias, que é o nosso perfil, né? Ainda Também estamos, somos exatamente assim, não é? né? A gente se vê aqui. Então, todos nós somos capazes de estar no mundo espiritual nesses encontros, nesses aprendizados. Basta que ao deitarmos nós nos preparemos, né? E que o nosso dia, o nosso contexto seja uma preparação, não que a gente precise estar em prece o dia todo, mas os nossos objetivos, os nossos propósitos, as nossas palavras vão nos conduzir certamente a esses ambientes. Então, é interessante que ele fala aqui, né? A princípio, recebe-nos a influência inconsistentemente, e em seguida, Inconscientemente. inconscientemente, né? E em Isso. seguida, porém, fortalecem a mente devagarinho, né? É o nosso autorretrato, né? Eu entendo assim, né? Estamos nesse perfil aí de aquisições. Tese, né? São espiritualistas de templos diversos, mas igualzinho a nós, igualzinho a nós, né? Igualzinho a E eles nós. também já estão, muitos deles, a gente lembra que ele fala em 1.200 pessoas, né? Eu acho que tem muitos que também estão por aí, mas nessa preleção que já é gente abessa, né? Mas estão ali, tentando botar as suas mentes abertas para que eles possam receber. E é tão bonito quando ele fala assim que a libertação, quando Calderaro diz que a libertação pelo sono é o recurso imediato das nossas manifestações de amparo fraterno. Quer E a dizer, quando ele gente fala viu ali, né, das suas angústias, desarmonias e tudo, né, como eles conseguem nos atender, e ele diz que eles são tão pacientes, né, Thelma? Ele fala assim, que em seguida, porém, fortalecem a mente devagarinho, gravando-nos os concursos na memória. E aí eles vão, de vez em quando, apresentar ideias, sugestões, inspirações, né? Porque aí eles começam a fazer umas recordações imprecisas. Gente, nada difere da gente também, né? é, e Quando a a gente gente consegue viu, perceber, né, Thelma? Quando a gente consegue ainda pois é, perceber e estar num lugar desse, né? e a gente viu nos outros livros que a gente estudou, quase que todos eles têm esse processo, né, da espiritualidade vir ao encontro daqueles que estão necessitando de ajuda, naqueles que estão enfraquecidos, naqueles que estão inconsistentes ali nas suas necessidades, atender, ajudar, né? E aqui, então, é uma ajuda ainda mais potente, porque eles estavam harmonizados para irem ao encontro do estudo, do aprendizado, né? Então é uma coisa muito bonita o que a espiritualidade faz conosco, né? Então nós precisamos de acreditar nisso. Ele fala que exemplificam a boa vontade, exercitam-se na iluminação interior através do esforço, contudo ainda não criaram. Nós ainda não temos essa autoconfiança, né? Para utilizar todo esse apoio que a espiritualidade nos dá, né? Usufruir, digamos assim. Precisamos pensar nisso, né? Então ele vai dizer que fizeram uma breve pausa aí e ele vai concluir, né? Os demais são colaboradores do nosso plano em tarefa de auxílios, quer dizer, a maior parte eram esses que estavam emancipados do corpo, né?
E aí ele vai continuar dizendo que a organização dos trabalhos era digna de sincera admiração. Estávamos num campo substancialmente terrestre, a atmosfera impregnada de aromas que o vento espargia em torno, recordava-me o lar na terra, contornado de seu jardim e noite cálida. Que teria eu realizado no mundo físico se recebesse em outro tempo aquela bendita oportunidade de iluminação? É uma boa pergunta para nós, né? Será que a gente já recebeu esse tipo de oportunidade? Será que nós aproveitamos? Será que nós tivemos esse discernimento para aproveitarmos, né? Aquele punhado de mortais sob os raios da lua afigurou-se-me assembléia de privilegiados, favorecidos por celeste numes, ou seja, pelos deuses, né? Milhões de homens e mulheres a dormir em cidades próximas, algemados aos interesses imediatos e ansiando a permuta das mais vis sensações, nem de longe suspeitariam a existência daquela original aglomeração de candidatos à luz íntima, convocados à preparação intensiva para incursões mais longas e eficientes na espiritualidade superior. Então, o que ele traz aqui é bem interessante, né? Porque nós precisamos de ter esses propósitos na nossa alma, né? Porque se no nosso decorrer, da nossa vivência, nós estivermos ligados a essas questões dos nossas da transitoriedade da vida, ligado às situações mais às vis sensações, como ele fala aqui, nem de longe nós vamos ser convidados para um trabalho desse, né? Então é por isso que é uma interessante reflexão para nós, né? E essa pergunta que ele faz aqui, Márcia, é muito interessante. Ele pergunta para si mesmo, né? Que teria eu realizado no mundo físico se recebesse em outro tempo aquela bendita oportunidade de iluminação? Tem uma obra dessas do André Luiz, acho que é os missionários mesmo, missionários da luz, que ele fala dos médicos, né? Que os médicos, se soubessem como eles têm a atenção da espiritualidade na sua atividade, né? Porque muitos daqueles médicos que são dedicados na sua tarefa, que são abnegados, eles são levados a esses encontros, a esses estudos, a esses aprendizados no mundo espiritual. Por isso que o André está perguntando agora. Se ele tivesse tido tal, não é? Será que a vida dele poderia ser diferente? Né? É uma questão para nós pensarmos, né? Porque ele faz a pergunta de si para si mesmo. Né? E é para a gente pensar por nós mesmos, como você está falando, né, Thelma? Porque a maioria de nós estamos aqui, ó, milhões de homens e mulheres a dormir, Isso. literalmente, Algemados, né? Nesses presos interesses ao imediatistas. nosso dia a dia, a nossas questões materiais, e, e nem suspeitando que existem essas possibilidades. Nós mesmos, a cada noite que deitamos no nosso ensinamento, a gente está cansado de saber que existem essas oportunidades. Kardec nos fala sobre isso, André Luiz fala sempre em seus livros que os encarnados são levados juntos com desencarnados para ouvir palestras, para estudos, para se desenvolver. E a gente não se percebe disso, né? Não Não valoriza se muito, deixa, né? não Não valoriza valoriza muito isso. a oportunidade. E assim, esses que estão lá de templos espiritualistas não necessariamente tem essa noção, não? Muitos têm, com certeza, que o espírita não é um privilegiado de conhecimentos. Muitos conhecimentos tem aí de outras denominações, né? Mas, seja do que denominação for, estão despertos nesse sentido, se permitirem estar numa assembleia dessa. E quantos de nós estamos aqui na mesma pergunta de André Luiz, né? É. Então, para isso, nós temos que
ter esse propósito, ter esse objetivo, né? Para que nós possamos ser guiados, né, pelos nossos amigos espirituais, pelos nossos anjos guardiães, né, que podem, no momento que a gente faz a prece na hora de dormir, né, e se prepara e pede mesmo, né, que possa ser levado para locais de aprendizado, a gente tem a possibilidade, né, de estarmos nos preparando e um dia conseguirmos ir, né, porque essa aquisição não é de imediato, a gente precisa de se preparar, né? Então, em algum momento, nós seremos escolhidos para isso, né? E É, certamente lucraremos muito. e o que Calderaro falou no slide anterior, ou no outro que ele fala que devagarinho eles vão absorvendo os ensinamentos e vão trazendo a memória, vão mudando seus comportamentos, e assim Isso, somos nós, né? é. E aí ele continua o pensamento dele. Teriam a noção do sublime ensejo que lhes agradavam? Essas almas, né, aproveitariam a dádiva com suficiente compreensão dos valores eternos? Marchariam desassombrados para a frente ou estacionariam ao contato dos primeiros obstáculos no esforço iluminativo? Não é? Pergunta também para nós. Será que nós aproveitaríamos se fôssemos, se Uhum. nos visse em algum momento num grupo de estudo dessa monta, né? Será que nós estacionaríamos ou nós aproveitaríamos? Calderaro percebeu as silenciosas perquisições e acrescentou: nossa comunidade de trabalho se dedica essencialmente à manutenção do equilíbrio. Não ignoras que a modificação do plano mental das criaturas ninguém jamais a impõe. É fruto do tempo, de esforço, de evolução, e o edifício da sociedade humana, em o atual momento do mundo, vem sendo abalado nos próprios alicerces, compelindo imenso número de pessoas a imprevistas renovações. Certo? Não te surpreenderás se eu disser que, em face do surto da inteligência moderna, que embate na paralisia do sentimento, periclita a razão. Parece que o Calderaro está dizendo isso para nós ontem, Hoje, né? exatamente. Porque é um quadro que nós sabemos, né? Hoje nós temos tanta dificuldade nesse propósito, né? E por isso que ele está falando que é fruto do tempo, do E ninguém esforço, jamais aqui impõe uma mudança mental nas criaturas. de evolução, de abnegação. Ele fala que o edifício da sociedade humana, no atual mundo, agora que nós estamos vivendo, esse livro foi em 1947, né? Esse foi de 47, não foi? A primeira edição dele, acho que foi isso, Então, ele 1947, exatamente isso, está 47. Mas dizendo é, que vem sendo abalado nos próprios alicerces. Olha só, isso foi dito lá no século, no século passado, né? Então, ele está falando para nós uma verdade que a gente está agora deparando aí com esse mundo tão conturbado, né? Essas ideias tão conturbadas, envolvidas pelos imediatismos, pelas coisas transitórias, pelo poder, pela fama, pela sensualidade, pelo sensualismo, por tantas coisas que nos deixam aqui presos a essa gleba aqui, né? Não saímos daqui. Então, daí a dificuldade. E ele fala, ó, certo, não te surpreenderás, quer dizer, não fique surpreso se eu te disser que, em face do surto da inteligência moderna, que nós estamos agora, do autoconhecimento, das altas uhum, tecnologias, embate, né, na paralisia do sentimento. Então, isso vai periclitar, vai botar em perigo a nossa razão. razão. Nós estamos caminhando aí numa insensatez total, né? De valores, É, de aquisições nada dignas, né? Porque está tudo ligado ao poder, à fama, às questões transitórias. é, é isso, e é bem atual mesmo a fala de Muito atual, Calderaro, não é? né?
Então, muito como a atual. gente é que a gente vê, né, o como moralmente, como você falou, né, em tecnologias e tudo nós podemos estar lá na frente, mas No como sentimento, moralmente é tão difícil, né? Porque os espíritos falam para a gente tem que evoluir intelectualmente e moralmente, os dois, mas um não anda junto do outro, que a gente pode estar evoluído muito intelectualmente, mas moralmente não. E vamos vendo aqui nos nossos tempos de inteligência artificial quantas coisas são usadas na inteligência para o mal, né? para o E mal, várias né? outras. Então, Né? assim, eles explicam a gente que essa evolução não vai junto, que geralmente a moral chega depois. Então, nós estamos em momentos assim na nossa Terra, né, na nossa humanidade, de grandes evoluções intelectuais, mas não necessariamente Mas não na evolução moral, sabedoria, né? Que Emmanuel falou lá né? Isso na no preceito. moralidade. Sabedoria e amor, né? Porque são as duas É, áreas. Esse amor, que é o amor que Jesus veio nos ensinar, o amor que nos traz a igualdade, e a sabedoria, que não é o conhecimento intelectual, é o saber, o conhecer profundamente, né? E aí ele vai dizer, né, ainda mais, olha, o progresso material atordou a alma do homem desatento. Grandes massas há séculos permanecem distanciadas da luz espiritual. A civilização puramente científica é um Saturno devorador, e a humanidade de agora se defronta com implacáveis exigências de acelerado crescer mental. Daí o agravo de nossas obrigações no setor da assistência. As necessidades de preparação para o espírito intensificam-se em ritmo assustador. Nesse instante, alcançamos a multidão pacífica. Meu interlocutor sorriu, frisando: o acaso não opera prodígios. Qualquer realização há que planejar, atacar, pôr a termo. Para que o homem físico se converta em homem espiritual, o milagre exige muita colaboração de nossa parte. Lançou-me um olhar significativo e concluiu: as asas sublimes da alma eterna não se expandem nos acanhados escaninhos de uma chocadeira. Há que trabalhar, polir, sofrer. Então eu fico assim emocionada, mas assim admirada, não pode deixar de dizer, com a atualidade do texto. do texto é muito, Thelma. É muito atual, é muito atual. Então a gente precisa, ele está falando aqui que o acaso não opera prodígios. Nós precisamos de estar atentos a esse auxílio que a espiritualidade está nos oferecendo todo momento, todo momento. A gente vê aí que durante o sono todas essas pessoas estão lá usufruindo desse saber, né? E todos nós está sendo oferecido essas oportunidades. E será que a gente está aproveitando? Dizer, olha só, né, essas coisas aqui, ele fala que o progresso material atordou a alma do homem desatento. Aham, A civilização puramente científica é um Saturno devorador e a humanidade agora se defronta com implacáveis exigências de acelerado crescer mental. E ele fala aqui que a gente permanece, né, grandes massas, há séculos sim, permanecem distanciados da luz espiritual. Então, pois aí é. aumenta o trabalho deles na área de assistência, para que Isso, essas necessidades de preparo do espírito e se intensificam em ritmo assustador. assustador, né? Então, quer dizer, eles também, com todo esse cenário que eles veem de nós, isso também aumenta o trabalho deles. Aumenta o E trabalho, né? tentar, Exige, durante o sono, carregar a gente para ver se desperta de alguma forma. né? Mas ele fala aqui, né? Ele chega na mãe e diz assim, mas o acaso não opera prodígios, né? Então tem que ter planejamento, né? E para que o homem físico se converta em homem espiritual,
o milagre exige muita colaboração de nossa parte, quer dizer, sozinhos nós não vamos conseguir. É preciso que nós tenhamos esse conhecimento para que nós possamos trabalhar esse nosso esforço mais ainda, né? Porque não é só o esforço de se tornar melhor na questão de ser bom, é no contexto mesmo do aprimoramento moral, né? Combatendo, ele fala aqui, planejar, atacar e pôr a termo, ou seja, pôr em Terminar, né? ação, pôr em Exterminar. ação, né? Essas questões. A gente é muito lento, né? A gente é muito lento no nosso entendimento, a encarnação passa muito rápida, né? A gente vive na Terra 80, 90 anos e estamos retornando ao mundo espiritual. Isso para os espíritos é assim um hiato muito rápido, né? Então, a gente está retornando sem esse preparo que Emmanuel nos chama atenção lá por isso, né? Porque é assustador esse crescimento, esse intelecto, essa intelectualidade que nós vamos adquirindo de conhecimento, mas isso não vai ter muito valor para nós, né? Quando nós retornarmos. Precisamos pensar nisso. E aí ele continua: nesse momento aproximou-se alguém dirigindo-nos a palavra. Era um solícito companheiro, informando-nos que Eusébio penetrara o recinto. Efetivamente, em saliência próxima, comparecia o missionário, ladeado por 6 assessores, todos envolvidos em halos de intensa luz. O abnegado orientador não exigia os traços de venerável senectude, quer dizer, ele era idoso, mas ele não exibia esses traços, né? Não exibia os traços de venerável senectude com que, em geral, imaginávamos os apóstolos das revelações divinas. Mostrava-se-nos com a figura dos homens robustos, em plena madureza espiritual. Os olhos escuros e tranquilos pareciam fontes de imenso poder magnético. Contemplavam-nos sorridente, qual simples colega. A presença dele impusera, porém, respeitoso silêncio. Cessaram todas as conversações que aqui e ali se entretinham, e ante os fios de luz que os trabalhadores de nosso plano teciam em derredor, isolando-nos de qualquer assédio eventual das forças inferiores, apenas o vento calmo erguia a voz, sussurrando algo de belo e misterioso à folhagem. Quer dizer, se fez ali um silêncio em torno daquela autoridade moral que chegava até ali, que era o Eusébio, né? É. E é interessante aqui como o, os trabalhadores do plano, né, espiritual ali, blindando aquele ambiente, né, que ele fala isolando de qualquer, ele fala ali entre fios de luz, como se formasse uma rede de proteção, para que ninguém de outros planos ali se aproximasse e perturbasse aquele evento, né? É. Então vamos. Agora ele fala: sentamo-nos todos à escuta, enquanto o instrutor se mantinha de pé. Observando quase frente a frente, eu podia agora apreciar-lhe a figura majestosa, respirando segurança e beleza. Do rosto imperturbável, a bondade e a compreensão, a tolerância e a doçura irradiavam simpatia inexcedível. A túnica ampla, de tom verde claro, emitia esmeraldinas cintilações. Aquela vigorosa personalidade infundia veneração e capricho, confiança e paz. Consolidada a quietude no ambiente, elevou a destra para o alto e orou com a inflexão comovedora. E agora ele vai fazer a prece, a gente vai ler direto. Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz,
Somos teus filhos, ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito dilacera-nos os véus do ser. Herdeiros da imortalidade, buscamos-te as fontes eternas, esperando, confiantes em tua misericórdia, de nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti, somos frondes decepadas, que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos continuadores gloriosos da tua criação interminável. Somos alguns milhares nesse campo terrestre, e antes de tudo, louvamos-te a grandeza, que não nos oprime a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida, abre-nos os olhos, enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico de tua sublime eternidade. Abençoa as sementes de sabedoria que os teus mensageiros esparziram no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior para que os divinos germes não pereçam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constituem adubo generoso à floração de nossas sementeiras. Todavia, sem tua bênção, o suor enlanguece e a lágrima desespera. Sem tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz da oportunidade presente. Fortalece-nos as mãos para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal. Robustece-nos a resistência. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância, e acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpra-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre. Assim seja. Fim da comovente rogativa, o orientador baixou os olhos nevoados de pranto e então vi, dominado de júbilo, que da incognoscível, quer dizer, a desconhecida altura, uma claridade diferente caía sobre nós em jorros cristalinos. Partículas semelhantes à prata sutil choviam no recinto infiltrando-se nas raízes das árvores mais próximas lá fora. Que ambiente, né? Que a prece dele não fez pelo alto. Desconhecido encantamento fizera-se em minha alma. Ao contato dos eflúvios divinos, reparei que minhas forças gradualmente serenavam, em receptividade maravilhosa. Em torno pairavam as mesmas notas de alegria e de beleza, pois a calma e a ventura transpareciam de todos os rostos, voltados, estáticos, para o instrutor, em redor do qual se mostravam mais intensas as ondas de luz celeste. Sublime felicidade inundava-me todo o ser, mergulhava-me em indefinível banho de energias renovadoras. Meus olhos foram impotentes para conter as lágrimas felizes que as formosas cintilações me destilavam das fontes ocultas do espírito. E antes que o nobre mentor retomasse a palavra, agradeci em silêncio a resposta do céu, reconhecendo na prece, mais uma vez, não só a manifestação da reverência religiosa, senão também o recurso de acesso aos inesgotáveis mananciais do divino poder. E aí ele termina, né, fazendo essa conclusão aí do sentimento dele naquele momento e de todos que estavam ali. A gente pode imaginar, né, porque
essas palavras desse instrutor, que a gente viu que ele é um espírito de escola, um espírito que já poderia estar em outros patamares e não está por abnegação, né? Por dedicação a esse trabalho de atendimento, um atendimento especial que ele tem, que ele se capacitou para isso, né? No sentido do amor, a gente vê que a prece ele fez para cada um daqueles que estavam ali, porque ele já conquistou tudo isso, né? É. Ele se fez E, portador da palavra daqueles corações, porque tudo que ele pediu na prece, ele já conquistou, ele já tem isso gravado, né, no seu sentimento, no seu coração. E a abnegação, né, que faz isso, quer dizer, ele está lendo ali cada sentimento daqueles que estão ali abertos a receber todas essas luzes, né, de esclarecimento, essas energias renovadoras. e aí a gente vê que ele fala com essas palavras, que isso está no coração dele. Então, a nossa Uhum. prece tem que ser com as nossas palavras de coração. Do jeito que a gente tem que ser durante a prece. Não adianta a gente ser uma pessoa é, Usar desesperada, coisa assim. máscara, né? Não adianta usar máscara. Para Deus, para Jesus, a gente não se esconde. Então, me lembrou aqui nessa frase dele: sublime felicidade inundava-me todo o ser, mergulhara-me em indefinível banho de energias renovadoras. E aí me lembrou Santo Agostinho, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis, no item 23, felicidade que a prece proporciona. E aí Santo Agostinho fala assim para a gente: a prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. Aí ele diz que a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Então, ele fala aqui para a gente: olha, no recolhimento e na solidão, estás com Deus. E essa solidão não é solidão, às vezes a gente pode estar no tumulto da multidão, Envolvido com uma porção de companhias, né? companhias, e a gente está na nossa Na solidão solidão. e Uhum. conversando com Deus, né? Então ele fala que para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento é para vós a vida, vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Então é bem essa sensação que André Luiz está nos colocando aqui, né, de tudo isso que inunda o ser dele, e ele se renova, ele ganha novas Uhum. forças, ele ganha nova coragem, ele ganha novas energias, e isso ele desencarnado, mas para nós encarnados também. Também, né? Quanto que às vezes a gente acorda meio, né, triste, ainda cansado, e a hora que a gente lê um texto pequenininho que seja, que a gente faz uma prece, que a gente pede força, que a gente pede coragem, que a gente pede que os nossos dias nós possamos realizar aquilo que realmente precisamos realizar naquele dia, né, naquilo que está de acordo com o nosso plano de alma, e a gente ganha força, né? A gente É ganha verdade. força. É É. isso. Jesus, certa vez, falou para Pedro, né, sobre a questão do hábito da prece, né, que deve ser para nós como a respiração, né? A gente não pode viver sem respirar. Deveríamos também não viver sem a prece, né? Apesar de que muitas pessoas não conhecem os efeitos da prece, né? É. Mas é fácil de nós percebermos, é só nós orarmos, desenvolver esse hábito da prece todos os dias, porque aquele que ora, aquele que agradece, nós precisamos de aprender a agradecer, né? Agradecer por tudo, tanto até as Agradecer coisas que não são tão boas como a gente queria, porque com certeza ali tem lição. pelos livramentos que nós temos durante o dia, né? Pela proteção espiritual, pela nossa saúde, pelo nosso corpo, seja ele de que forma for, mas é aquele que nos dá a condição de estarmos aqui encarnados, né? Então a gente precisa de ser grato a Deus, mesmo estando às vezes em uma prova, em uma dificuldade, né? Porque
esse sentimento de gratidão é um sentimento de alguém que está amadurecido nos seus propósitos, né? Então a gente precisa trabalhar isso, né? É importante a gente ter esse hábito da prece, que a prece nos fortalece, nos renova. Imagina esse sentimento que André está experimentando nesse local, né? E a gente vê que eles estão aí junto da natureza, junto da. Às vezes a gente passa nossos dias tão corridos, ligados nas questões materialistas, materiais, nas questões imediatistas, e não temos tempo para apreciar uma flor, não temos tempo para apreciar o perfume dessa flor, as coisas que a natureza nos oferece, um passarinho que vem na nossa varanda comer as sementinhas Uhum. das outras árvores que caem ali. Tudo isso tem uma beleza ali, né? E nós ficamos presos nas coisas, né? Que é claro que nós precisamos de estar preocupados com as coisas daqui, mas não podemos viver só pensando nessas preocupações do dia a dia, né? Precisamos de nos ligar ao alto, ter esses sentimentos mais sublimes, né? E É tudo isso, pode os nossos cenários se modificarem, né? Pelo menos internamente, né? é isso mesmo. E assim E nós assim terminamos, né? terminamos. Terminamos esse capítulo. Na semana que vem vamos continuar o nosso estudo, começando o capítulo 2. Provavelmente todos eles serão assim, em 2 ou 3 partes, dependendo do tamanho deles. E que vocês estejam acompanhando, estejam com o seu livro ou com algum outro texto de base, para que a gente possa estar estudando juntos, né? Você que vai acessar um dia esses estudos, eles estarão ali. Sempre que tiver dúvida, voltar. E como a gente já falou sempre, não esqueçam de compartilhar. É importante dar o gostei, o joinha, mas de compartilhar esses vídeos para que a gente possa alcançar mais corações, o YouTube entender que está sendo relevante, não é? Então, até lá, né, amigos? Até lá, Thelma, até a semana que vem, né? Até lá, amigos, até lá, Márcia. Se Deus quiser, estaremos aqui esperando vocês. Fiquem com Deus.